o tronco dele estava inteiro. Por isso, os sacerdotes de Dagom e todos os que entram no seu templo em Asdod não pisaram na soleira da porta até o dia de hoje. Amém? Glória a Deus. Louvado e engrandecido seja o nome de nosso Deus. Irmão, a palavra a gente pode até achar que ela vai doer, mas é porque ela doa, né? Porque é melhor a palavra dele doer do que a minha. A minha poderia doer mais ainda, né? Mas a palavra dele é a qual está escrita, era a qual eu não queria nem pregar, porque por esses dias ela vem me acompanhando em meu coração. Que diz assim: os filisteus tomaram a arca de Deus e a levaram de Ebenezer a Asdod. Os filisteus tomaram a arca de Deus e a colocaram no templo de Dagom, ao lado da imagem de Dagom. Quando os moradores de Asdod se levantaram de madrugada, no dia seguinte, eis que Dagom estava caído com o rosto em terra diante da arca do Senhor. Eles pegaram a imagem de Dagom e a puseram de volta no seu lugar. Levantando-se de madrugada, no dia seguinte pela manhã, eis que Dagom estava caído. Aleluia, glória a Deus. Mas como Deus escolheu o povo de Israel como herdeiro, e aonde a arca da aliança tinha que ficar, aí quando se levanta algumas coisas, algo sobre a nossa vida, a gente já começa a querer pegar a arca da aliança e colocar ela ali de lado e dizer: não prego mais, não vou mais, deixa doer, deixa ferir, deixa matar, deixa morrer, deixa ele fazer o que ele quiser. Mas a Bíblia diz que quando o povo de Israel viu que a arca da aliança estava ferindo os filisteus, eles ficaram com medo. É porque às vezes eu e você pega a arca da aliança, em vez da gente carregar ela no ombro, a gente quer carregar no bolso, a gente quer carregar aqui de lado, a gente quer pegar ela, colocar ela ali. A gente quer fazer da arca da aliança feita a gente faz com a roupa da gente. Vestimos para vir para aqui, chegar em casa, tira e joga. Aí Deus queria mostrar ao povo de Israel que meio à guerra tem que saber carregar a arca. Algo mais poderoso sobre a vida do povo de Israel estava sobre o seu domínio e em sua terra. Aleluia, glória a Deus. Os filisteus sabiam que a arca da aliança era uma arca ao qual onde se carregava o Espírito Santo de Deus, e algo que prosperava e abençoava o povo conforme ela tinha sido carregada. Aleluia. E como os filisteus tinham visto que o povo de Israel tinha perdido a guerra e não tinha mais domínio próprio nem poder sobre tomar a arca da aliança dos filisteus, a Bíblia diz que eles colocaram sobre uma imagem
o qual Deus ia se apresentasse como Deus de Israel, aonde não se brinca com a presença do Espírito Santo de Deus. Aleluia, glória seja dada ao teu nome. E eu perguntava ao meu Deus, então me ponha de frente de um Deus que eu tenha a direção de poder carregar a arca da aliança conforme o Senhor queira carregar. E nesta passagem algo me chamou a atenção, meu pastor, que quando eles colocaram a arca da aliança, o poder de Deus na frente, algo mais poderoso sobre a vida do povo de Israel estava sob o seu domínio e em sua terra. Aleluia, glória a Deus. Os filisteus sabiam que a arca da aliança era uma arca ao qual onde se carregava o Espírito Santo de Deus, e algo que prosperava e abençoava o povo conforme ela tinha sido carregada. Aleluia. E como os filisteus tinham visto que o povo de Israel tinha perdido a guerra e não tinha mais domínio próprio nem poder sobre tomar a arca da aliança dos filisteus, a Bíblia diz que eles colocaram sobre uma imagem o qual Deus ia se apresentasse como Deus de Israel, aonde não se brinca com a presença do Espírito Santo de Deus. Aleluia, glória seja dada ao teu nome. E eu perguntava ao meu Deus, então me ponha de frente de um Deus que eu tenha a direção de poder carregar a arca da aliança conforme o Senhor queira carregar. E nesta passagem algo me chamou a atenção, meu pastor, que quando eles colocaram a arca da aliança, o poder de Deus na frente da pessoa, Deus ela, mas aquele que carrega perfeitamente a aliança, a arca da aliança, aquele que faz conforme ele manda eu e você andar sobre os caminhos dele. Aleluia. Porque quando vir essa aprovação, olha para o pastor, ele ora agora, ele não pede pela minha vida e pela sua, mas o Deus de Israel sonda dentro do coração dele. Quando eu desci a espada, nem misericórdia tu não pede, ele não vai mandar, nem ele mesmo vai orar nem por mim nem por você. Porque é Deus que fere não é ele não, quem fere é Deus. Se fosse para ele ferir, ele não orava. Para Deus não nos ferir. Ele pediria riqueza para todos nós. Mas Deus está vendo um pouco, tão rebelde, tão desobediente. Vai para a casa dele, bem bonitinho, viu pastor? Vai. Mas passa numa boniteza tremenda. Passa cheio de joia, cheio de perfume cheiroso, mas um meu dentro do coração tão grande, e colocando alguns do povo de Israel que carregar a aliança perfeitamente. Ali, pessoa, Deus ela, mas aquele que carrega perfeitamente a aliança, a arca da aliança, aquele que faz conforme ele manda eu e você andar sobre os caminhos dele. Aleluia. Porque quando vir essa aprovação, olha para o pastor, ele ora agora, ele não pede pela minha vida e pela sua, mas o Deus de Israel sonda dentro do coração dele. Quando eu desci a espada, nem misericórdia tu não pede, ele não vai mandar, nem ele mesmo vai orar nem por mim nem por você. Porque é Deus que fere não é ele não, quem fere é Deus. Se fosse para ele ferir, ele não orava. Para Deus não nos ferir. Ele pediria riqueza para todos nós. Mas Deus está vendo um pouco, tão rebelde, tão desobediente. Vai para a casa dele, bem bonitinho, viu pastor? Vai.